prédio inteiro parecia descansar depois da libertação de Jonas, como se a própria estrutura tivesse exalado um suspiro aliviado. No entanto, quem observasse atentamente Carla perceberia que ela jamais confundia silêncio com paz. Ela sabia reconhecer aquele intervalo inquieto que precedia o próximo chamado. Espíritos que sofrem não desaparecem. Eles aguardam. Eles percebem quando alguém os ouve, e quando encontram essa brecha, avançam. Corajosos e covardes, sejam bem-vindos ao canal Relatos do Subterrâneo. Assim que Carla abriu a porta de casa naquela noite, o ar pesado tomou forma ao redor dela como uma sombra compacta. Não era temperatura, não era imaginação, era presença. Uma presença nova. Ela fechou a porta, tentando afastar a sensação crescente em seu peito. Mas o ambiente permanecia comprimido, como se algo segurasse as paredes por dentro. O som surgiu assim que a luz da sala se apagou. Um ruído grave, abafado, arrastado, que evocava a imagem de unhas raspando contra a madeira antiga. Era lento, repetitivo, espaçado. E não vinha das paredes nem do corredor, vinha do chão, diretamente debaixo dos pés de Carla. O corpo dela enrijeceu enquanto o piso vibrava em pulsos curtos, como se algo estivesse se movendo na terra compactada sob as tábuas. O arranhado não tinha força, mas tinha intenção. Era um pedido fraco demais para ser racional, mas poderoso demais para ser ignorado. Um pedido de quem já deveria ter sido reduzido ao silêncio absoluto. A vibração ganhou peso, carregando um murmúrio rouco, profundo, mal audível, como se fosse produzido por alguém lutando contra a própria falta de ar. Não era uma comunicação consciente, era instinto, um resquício de vida ecoando onde não deveria existir vida alguma. A luz trêmula do celular iluminou o piso enquanto Carla observava as tábuas de madeira arqueando-se levemente para cima, como se algo empurrasse por baixo com desespero. No centro da sala, uma das tábuas estalou. Não quebrou, apenas avisou. Avisou que havia movimento ali. Movimento na terra, movimento de alguém que fora enterrado vivo. Carla tropeçou para trás quando a poeira fina no chão começou a vibrar, formando, letra por letra, uma frase curta, construída por forças que não pertenciam a este mundo. A mensagem dizia: "Eu ainda estou aqui." O impacto daquelas palavras atravessou Carla de forma visceral. Não era somente medo, era sensação. Era a dor alheia se infiltrando nela com uma nitidez sufocante. Ela sentia a agonia de alguém comprimido sob camadas de terra. Sentia a respiração falhando em pulmões que não deveriam mais existir. Sentia uma consciência que jamais descansou, aprisionada no escuro absoluto, implorando por uma chance que lhe foi arrancada sem misericórdia. E então, entre as vibrações, a verdade começou a tomar forma. O corpo daquela pessoa não estava onde deveria estar. Não descansava em um cemitério nem em um túmulo digno. Estava oculto em algum lugar subterrâneo, escondido, silenciado, retirado da história oficial. E agora, depois de tanto tempo, desejava, não exigia ser logo encontrado. A manifestação não parou naquela noite. Carla ficou acordada, observando o chão vibrar em intervalos cada vez mais curtos, como se o espírito ganhasse força com o passar das horas. O murmúrio rouco se intensificou, tornando-se algo quase articulado, quase palavras, mas ainda sufocado pela terra que prendia aquela voz. Ela entendeu então que não era um simples chamado, era um loop, um ciclo eterno de morte consciente, revivido toda noite, a cada respiração que não chegava, a cada tentativa de gritar que terminava em silêncio. O espírito não apenas sofria no presente, ele revivia seu próprio sofrimento, preso no momento em que a terra caiu sobre seu rosto, bloqueando a luz, roubando o ar, transformando a vida em um túmulo vivo. Carla sentou-se no chão, colocando as mãos sobre as tábuas de madeira. Assim que sua pele tocou a madeira, a vibração disparou. O murmúrio se tornou quase uma voz, quase um nome sendo sussurrado repetidamente. Ela fechou os olhos e permitiu que a sensação a atravessasse. Imagens fragmentadas surgiram em sua mente como fotografias rasgadas. Uma mulher, cabelos longos, olhos aterrorizados, mãos tentando empurrar a terra, mas sem força suficiente. Nunca havia força suficiente. A asfixia era lenta, consciente, agonizante. E o pior, a mulher sabia exatamente por que estava ali. Ela conhecia seu assassino. Tinha visto seu rosto. Tinha ouvido sua respiração enquanto era enterrada viva, deixada para morrer na escuridão completa, sem testemunhas, sem salvação, sem ninguém que soubesse onde procurar. Mas havia algo mais, algo que pulsava sob a agonia. Uma intenção, uma necessidade que ia além do simples desejo de ser encontrada. Carla percebeu que o espírito não queria apenas ser descoberto. Ele queria que alguém soubesse a verdade. Queria que o nome do assassino fosse revelado. E o mais perturbador, queria que Carla entendesse que aquela morte não era isolada. Havia outras. Havia um padrão. Havia alguém que continuava enterrando pessoas vivas naquele lugar, naquele subterrâneo que ninguém conhecia. A vibração do chão se tornou frenética, como se o espírito tentasse desesperadamente comunicar tudo de uma vez,
Como se o tempo estivesse se esgotando, as tábuas rangeram, as paredes pareceram se aproximar. Então, com uma clareza que congelou o sangue de Carla, uma frase se formou na poeira. Letra por letra, palavra por palavra, ele ainda tá aqui. Ele continua enterrando. E você é a próxima. A madrugada avançava quando Carla, ainda tremendo, decidiu seguir o último indício que o espírito lhe havia deixado. A frase "ele ainda está aqui". Ele continua enterrando. E você é a próxima ecoava em sua mente como um tambor que não cessava. Cada passo que dava dentro da casa parecia puxá-la para um corredor que nunca existira antes. Como se as paredes se reconfigurassem ao ritmo da própria ansiedade. O ar tornava-se ainda mais denso, carregado de um cheiro de terra úmida e de algo que lembrava sangue seco. Quando chegou ao porão, a porta rangiu ao abrir-se, revelando um espaço que não constava nos planos da construção. Era um túnel estreito, escavado à mão, com paredes de pedra bruta e um teto tão baixo que a cabeça de Carla quase encostou no solo. A lanterna do celular tremia, mas a luz alcançava o fim do corredor, onde uma pequena câmara se abria. No centro, coberta por um pano rasgado, havia um caixão de madeira antigo, ainda marcado pelos pregos que o mantiveram fechado por décadas. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor que o ruído das tábuas. Carla sentiu o coração bater como um tambor de guerra, mas ao mesmo tempo, percebeu que o medo estava se transformando em algo mais frio. Determinação. Ela puxou o pano com as mãos ainda trêmulas. O tecido rasgou, revelando o rosto pálido de uma mulher que parecia ter sido arrancada do tempo. Os olhos estavam vazios, mas ainda carregavam a mesma chama de desespero que o espírito havia transmitido. Ao lado do caixão, uma caixa de madeira continha papéis amarelados, escritos à mão com tinta quase apagada. Entre eles, havia um diário que pertencia à própria vítima. As páginas descreviam, em detalhes horríveis, o momento em que foi trancada viva, o som da terra batendo contra seu peito, o cheiro de mofo que invadiu seus pulmões, a sensação de que o mundo acima continuava a girar enquanto ela era soterrada. Mas o que mais gelou o sangue de Carla foi a última anotação. Um nome, escrito com pressa. MS, Mestre das Sombras. A mesma assinatura que aparecera nos relatos de Jonas, o homem que fora libertado meses antes. O diário revelava que o Mestre das Sombras não era apenas um assassino aleatório. Ele era o guardião de um ritual antigo, um pacto que exigia sacrifícios. Humanos enterrados vivos para manter um poder que se alimentava do medo dos que permaneciam na superfície. Cada vítima era escolhida por sua capacidade de ouvir, de sentir, de compreender o sussurro das paredes. Carla percebeu então que o espírito não buscava apenas ser encontrado. Ele precisava que alguém revelasse a verdade, que quebrasse o ciclo antes que outra alma fosse lançada ao abismo. O Mestre das Sombras ainda estava à espreita, pronto para escolher a próxima pessoa que ousasse investigar demais. A voz do espírito, agora clara como um grito, ecoou nas profundezas. Tarde demais. Corajosos e covardes, sejam bem-vindos ao canal Relatos do Subterrâneo. Com o diário em mãos, Carla subiu as escadas, sentindo cada passo como se fosse um martelo que marcava o fim de um capítulo e o início de outro. Ao fechar a porta do porão, o silêncio se quebrou novamente. Mas desta vez não era o silêncio de um medo que se esvai. Era o silêncio de quem sabia que a história estava prestes a ser contada ao mundo. O terror que habitava aquele subterrâneo agora tinha um rosto, um nome e, sobretudo, uma missão. Alertar quem ainda vive no pecado acreditando que nada acontecerá. A revelação do corpo oculto não era apenas o fim de um mistério. Era o ponto de partida para uma nova jornada, onde a verdade seria a única arma contra o horror que se alimenta da ignorância. Carla, agora guardiã da história, sabia que o próximo vídeo seria o mais perigoso de todos, mas também o mais necessário.